E quando eu concluí a faculdade, eu já achava que aquele ritmo, aquela dinâmica não era para mim. Ter que chamar alguém de excelência, esperar 3 anos um processo resolver, 10 anos outro. Aí eu acabei fazendo um curso em extensão de direito em contratos, me especializei em contratos, mas também não me vi nisso. Aí, mas quer saber, eu vou mudar. Arrumei um emprego de vendedor, para desespero total do meu pai, né? Por que de vendedor? Porque eu achei que eu tinha muito prazer em me relacionar com as pessoas. Então eu fui trabalhar numa loja, vendia perfume, no shopping Rio Sul, com 16 anos, né? Foi o meu primeiro emprego e eu tinha esse recall na cabeça. Eu disse, quando eu trabalhei lá na loja, foi legal. Então eu acho que eu vou me dar bem como vendedor. Aí eu larguei o escritório do meu pai, arrumei um emprego numa empresa chamada IBF, Indústria Brasileira de Filmes. Eu era vendedor viajante. Saía, viajava 45 dias, voltava, ficava uma semana em casa, mais 45 dias, coisa de doido, né? Mas era muito comum naquela época ter essa personalidade dentro da empresa, o vendedor viajante, né? Eu morava no Rio, eu pegava um corujão da VASP, lembra aquele da madrugada? Opa, peguei várias. Então, ia para Rio Branco. Nossa. Ia pingando, até chegar em Rio Branco, aí eu vinha fazendo todo o Norte e Nordeste, sempre com um supervisor de vendas do lado e tal. E gráfica, máquina Singer e Coca-Cola tem em qualquer lugar do Brasil, naquela época. E eu aprendi muito, né? Batendo na porta de cliente, ouvindo muito não, entendendo que vender não é um evento. Ninguém acorda de manhã e fala, eu vou vender. Não é assim. A venda é um processo. A venda, ela tem uma estrutura técnica. Ela tem passos e momentos claros para que ela aconteça. Então, eu brinco muito, né? Até no meu primeiro livro, que é O Vendedor Pitbull, que é a maior referência, né? Porque são mais de 2 milhões de cópias vendidas em 30 países. Então, é o livro de venda mais vendido do Brasil, até hoje, né? Por isso que a gente acabou de relançar, mais atual. Mas eu, no livro, eu falo muito sobre isso, sobre as minhas experiências, né? O vendedor, ele cria um caminho, e o caminho se faz ao caminhar. Então, o vendedor é aquele cara que está sempre de frente com um desafio todo dia. E isso mexia demais comigo, mas demais. Não saber o que ia acontecer na hora que eu entrasse na empresa do cara, não saber o que poderia acontecer na hora que eu oferecesse alguma coisa, no que eu ganhasse o primeiro não, a minha capacidade de rebater o não dele, e depois a minha capacidade de não deixar ele falar não. Isso era uma coisa que mexia demais comigo aos meus 20 e poucos anos. E aí eu disse, cara, eu nasci para isso. Só que em 1980 alguma coisa, quando você não dava para nada na vida, você ia ser vendedor, né? Hoje não, hoje é uma profissão nobre. Hoje não há nada mais importante numa organização do que uma força de vendas. Perfeito. Não tem. Nem o financeiro, nem o marqueteiro, não tem. É o cara que põe dinheiro dentro de casa. Se você não tem uma força motriz que gera receita, o resto todo é estampa. Você não precisa ter estoque, não precisa ter financeiro, não precisa ter caminhão, não precisa ter nada. Se você não tem pedido dentro de casa, você não gira. Então, o mundo foi surfando em algumas ondas, né? Em 1980, se valorizava muito o cara financeiro. Os CEOs das companhias eram caras financeiros. Em 90, com o advento do Kotler, do Philip Kotler, o marketing virou o cara que entendia de marketing, os 4P, produto, preço, praça. E depois os caras foram percebendo que não adianta nada disso se você não tiver um comercial violento. E o comercial, o cara de vendas, é um cara diferente. O cara de vendas, ele não é igual aos outros. Porque se ele for igual aos outros, ele não serve. O cara de vendas é o cara que te arruma problema, é o cara que reclama, é o cara que vai lá na logística e fala que a entrega está atrasada, tudo dele é urgente. É que ele está pensando no cliente. É o cara que mais pensa no cliente na empresa, é o vendedor. Porque ele é o cara que tem os louros com o cliente e ele é o cara que sofre com o cliente. Porque ele é a linha de frente da empresa. E essa emoção, essa adrenalina de você todo mês zerar e começar do zero no outro, é um negócio que não é para qualquer um. Mas era para mim. Então eu desde garoto, sabe, gostava dessa ação, desse negócio de ter meta, de ganhar prêmio, de ser reconhecido, estar nos holofotes, as pessoas baterem palma, convenção de vendas, você ser citado. E aí você vai construindo a sua carreira, né?
Eu saí de vendedor, fui para supervisor de vendas, depois fui para gerente regional de vendas, fui para Fortaleza, depois fui gerente regional em Porto Alegre, depois vim para São Paulo. Aí depois virei gerente nacional de vendas, fui diretor, vice-presidente, presidente, porque você vai associando o conhecimento, né? Hoje o vendedor é um cara que tem que ler muito, um cara que tem que praticar muito, tem que estudar muito, né? Entender de técnica de negociação, técnica de fechamento, como o cara conduz uma negociação. E aí, a essa adrenalina, esse fato do cara começar no mês 1, falar, bati a meta do mês, quando chega no outro mês, não vale mais nada. É exatamente igual a futebol, Flávio. O cara foi campeão da Libertadores. Ótimo. Comemorou um dia, comemorou outro, acabou. Acabou, ele já tem novos desafios. Se ele perder no jogo de festa, já vão cobrar. Lógico. E aí começa um campeonato. Se ele não ganhar, aquilo é passado. Então, as coisas se renovam muito. O mundo de vendas é um mundo muito dinâmico. Tudo é importante. Você vai sentar com um cliente. Se você não souber que ontem foi a posse do Trump, você não tem assunto. Se você não souber o que o Trump falou, e o cara sabe, você passa a ser um vendedorzinho para esse cara. E não mais um consultor, aquele cara que leva soluções, leva lucro para a empresa dele, leva oportunidades, sabe mitigar riscos, sabe evitar problemas. Então o cara tem que entender, ele tem que estar bem informado, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de política, ele tem que saber o que ele pode falar com o cliente e o que ele não pode. Você vai falar de religião com o cara, você vai falar de futebol, né? Pô, eu sou Flamengo, o cara é Corinthians, Flamengo e Corinthians, não esquece. Não tem futebol. Não tem futebol, é atrito, é conflito. Então, você saber induzir, criar relacionamento, o cara lembrar de você. Por que o cara vai comprar da CrossFox? Ah, ele vai comprar da CrossFox porque a CrossFox tem os melhores produtos. Isso cai amanhã. Chega um chinês aí amanhã com um bom produto e vira igual. Ele vai comprar da CrossFox porque o cara que representa a CrossFox, o vendedor da CrossFox, é um cara que criou um relacionamento com o cliente confia nele e sabe que pode contar com ele. Muda tudo. Por isso que quando as empresas estrangeiras vêm para o Brasil, e muitas querem vir, elas vêm comprando empresas nacionais. Para quê? Para ter isso. Para ter esse DNA de relacionamento, para ter esse DNA de complexidade com os clientes, de história com os clientes, né? Então, o vendedor é isso. O vendedor é um ser que passa de manhã, de tarde, de noite. É que nem São Paulo, faz 4 climas, né, num dia. O vendedor é isso. Ele de manhã é humilhado, de tarde ele tira um grande pedido, no meio da tarde ele bateu a meta do dia, na outra o cara liga para ele dizendo que ele não pode entregar, ele tem que ligar para o cliente para dar uma desculpa. Então, é uma profissão para quem realmente gosta de desafio e que tem que estar muito preparado, porque os desafios são inúmeros.